Olá meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje, como assentar uma porta Paraná, vídeo completinho, passo a passo, ó, e bem assentadinha como nessa daqui, ó, fechando na manha. Então bora comigo pro vídeo. Então tá aqui a porta, já fiz parte do serviço, mas eu vou mostrar aqui como é que a gente faz a questão dos furos para poder botar os parafusos, tá? A gente fura antes, né, e depois vai fazer a montagem. Tá, então como é que eu uso 5 furos de cada lado, um em cima, tá? Porque só um em cima, porque como tem o apoio aqui, né, do forramento, então aqui em cima só basta um. Mas no meio, ó, e embaixo a gente coloca 2, né? Porque 2, porque se eu colocar só um, ela tem a tendência de fazer esse movimento. Então 2 fica firme, né? Porque ela prende um lado ou outro. A distância da parte de fora pro primeiro furo, a gente deixa de 4 a 3,5 cm. Nesse caso aqui, que a parede é sem revestimento, a gente deixa 3,5. Se tiver revestimento, porcelanato, essas coisas, a gente deixa 4 centímetros. Isso aqui é muito importante, isso aqui. Porque se você deixar muito para fora, deixa eu mostrar aqui na parede, aqui, ó, puro, sempre pegue na parede, no bloco. Porque se o furo pegar entre o bloco e o reboco, ele vai estourar o reboco. Então, por isso que tem que ser um pouquinho para dentro. De 3,5 centímetros a 4 centímetros, ele dá dentro do bloco, né? Porque geralmente o reboco aqui tem 2 centímetros, o bloco tem a paredezinha ali de 1 centímetro mais ou menos, então 3,5 centímetros já fica dentro do bloco, né? E 4 centímetros quando tem um revestimento, porque como você tem um revestimento aqui, lá que você não, então 4 centímetros já fica tranquilo, para não ter perigo dele estourar, tá? Sempre se liga nesse detalhe. Também eu não vou botar muito no meio, porque eu perdo, né, a resistência, porque quanto mais para o meio aqui, né, menos resistência vai ter, porque ele vai tender a fazer esse movimento. Então por isso que a gente coloca sem revestimento, 3,5 centímetros, com revestimento 4 centímetros, tá? Então é só a gente medir aqui. Então como é que eu faço a medida? Eu coloco 20 centímetros do chão, né? E faço a marcação, passo o risco para ficar igualzinho. Meço daqui 3,5 centímetros. Sempre procuro botar mais aqui na quinazinha aqui, né? O mais próximo possível da parede aqui. No caso aqui vai dar 4 centímetros, tá? Pela distância que tem aqui, que aqui tem 3, né? Então eu coloco 2 aqui. Aí com 1,10 m eu coloco mais 2 aqui. Aqui eu desço 20 centímetros, né? Desço 20 centímetros em cima, coloco no meio aqui. Como eu disse, em cima só basta um. E aí é só fazer o furo. Para fazer o furo, eu uso uma broca chata de meia polegada, tá? Ou 12 milímetros, tá suficiente. Faço o furo com a broca chata, né? Aqui, ó. Com a profundidade aqui mais ou menos de uns 3 milímetros, suficiente para cobrir a ponta do parafuso. E aí depois, né, para poder fazer o furo da travessando, eu uso uma broca de 8 milímetros aqui, que ela passa de um lado para o outro, tá? Então eu uso 2 brocas para fazer. Sempre eu uso a broca chata primeiro, né? Porque a broca chata, se eu for usar depois, ela vai descentralizar. Então por isso que a broca chata tem que ser primeiro. E aí a gente vai o rebaixo para a cabeça do parafuso, já fica pronto para fazer. No caso a gente faz os dois lados, né? Aqui um em cima, do mesmo jeito, ó. 2 aqui, mais 2 embaixo. Para fazer a fixação, nós estamos utilizando bucha 10 milímetros com parafuso de 70 milímetros de comprimento, 6 milímetros de espessura, tá? Esse outro aqui, ele é 6 milímetros e meio por 75 milímetros. Então, um parafusozinho um pouco maior. Ele tem que ter no mínimo 70 milímetros aqui, ou 7 centímetros, né? Para poder ele atravessar a madeira, né, até o fim e fixar bem na parede. Para esse tipo de fixação, nós já precisamos estar o requadro feito, tá? A porta já foi feito o requadro, né? Como você pode ver aqui. Já foi rebocadazinha no prumo, bem direitinho. Não, tá toda rebocada no prumo, né? Porque se não tiver rebocada aqui no prumo, não tem como você fixar os parafusos. Então já está rebocada no prumo. Em cima ela não foi feito acabamento, porque dá quase a altura, né? E se não der, vai só completar um pouquinho. Algumas não estão feitas. Agora, inclusive a outra aqui, né? Que a gente já procura colocar as vigas, quando a gente está fazendo a alvenaria, para ficar na altura certa. Se faltar alguma coisinha, faz só um preenchimento de massa posteriormente. Aí não está feito o acabamento por causa disso. Mas a lateral tem que ter o acabamento, que é onde vai ser fixado. Então o primeiro passo foi esse. Agora vamos, a porta já está aqui no ponto. Essa outra porta aqui é do banheiro. Lembrando que o banheiro, né, porque tem um revestimento aqui, ó, tem mais espaço, né? Então eu tenho que lembrar de medir os 4 centímetros aqui, ó, porque se eu botar muito para a ponta, ó, pegar aqui na pontinha, ele vai estourar o porcelanato. Por isso que a gente tem que deixar sempre 4 centímetros. Vem bem para cá, sempre para pegar dentro do bloco. Tá lembrando esse detalhe. Então tá aqui a porta do banheiro, nós vamos colocar essa porta aqui, ó. O tamanho desse requadro é 75 centímetros e 5 milímetros, tá? A porta, do jeito que ela tá aqui, ó, com forramento, ela tem 75 centímetros ou 750 milímetros, tá? Daqui até aqui. A gente deixa mais 5 milímetros de folga, que é para poder ter o ajustezinho ali. E a gente bota um calcinho, porque se você não colocar uma folgazinha, às vezes não dá para fazer a colocação. Por isso que a gente já deixa o requadro 5 milímetros maior. E a porta de 65, a gente também deixa 65 centímetros mais os 5 milímetros, né? Ou seja,
65 centímetros mais 5 milímetros. Então, vamos encaixar ela aqui. Encaixa perfeitamente, ó. Você pode ver, tem uma folgazinha, né? Ó. Justamente que a gente vai fazer o calço depois. Do lado que as dobradiças, a gente sempre fixa o parafuso para ficar encostado na parede, né? Fica mais firme. E aí os calços a gente ajusta desse lado aqui, ó. Lembrando que minha parede está bem no prumozinho aqui, tá? Tem como eu conferir se está no prumo ou não. Só olhar aqui na porta aqui, ó. O tanto que tem aqui, ó, a brechazinha, então tá ok, ela tá prumadinha. E aí qualquer ajustezinho, a gente dá um ajustinho aqui, vai acertando. Se precisar levantar, às vezes, o forramento não está cortado na medida certa, e fica a diferença aqui, a gente vem e corta aqui, ó. Por exemplo, se eu precisar subir de um lado, ó, eu subo um pouquinho para poder ajustar ali em cima, ó. Tá vendo? Aquela mecha aqui em cima. Então, se tiver torto aqui, eu posso tanto ajustar aqui embaixo, colocando um calçozinho aqui embaixo, né, para ela poder ajustar, como eu posso também para essa movimentação aqui. Então, eu já coloquei ela aqui, ó. A medida do forramento da porta tem 2,13 de altura por 75 centímetros. Então, o requadro para poder caber essa porta tem que ter 75 centímetros e 5 milímetros de afoga, e na altura tem que ter 2 metros e 14, 2 metros e 15 ali, para poder ela encaixar aqui. No caso, a viga ficou um pouquinho mais alto, porque o pedreiro deve ter deixado ela um pouco mais alta, mas não tem problema, porque aqui ele faz só fazer um preenchimentozinho aqui com gesso aqui, já resolve, fica bem direitinho. Para prender ela aqui, para poder fazer as medidas, eu posso botar uma cunha aqui em cima, de um lado e do outro. Posso pegar uma madeirinha mais ou menos do tamanho da porta e venho aqui, ó, aperta aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para você. Pronto. Já prendo ela aqui, ela já vai ficar presa. E a portazinha maneira, né? Se for uma porta mais pesada, porta de madeira trabalhada, a gente coloca uma cunha aqui em cima. Uma aqui e outra aqui que ela segura, para a porta não virar. Mas essa daqui, como ela é maneirazinha, já segura tranquilo. Tá? Então, eu sei que alguém vai ter a dúvida, por que essa porta está abrindo assim, um negócio esquisito, né? Não é pela parede. É por conta desse rol aqui, tá? E aqui ele abre aqui, mas aqui tem um móvel, né? Que é justamente onde ela finaliza aqui, encostado no móvel, tá? Não vai ficar aleatório, não. Vou alinhar ele na parede, né? Deixar bem retinho aqui, ó. Na parte de baixo, ó. Vem aqui. Lembrando que esse forramento tem 13 centímetros, né? A parede tem 13 centímetros, então ela dá certinho. É só alinhar bem direitinho, ó, de um lado e do outro. Procuro bater sempre na parte de fora aqui, ó. Porque o alisar cobre essa ponta, né? Então pode bater sem problema. Então primeiro eu alinho esse lado aqui, né? Que é o lado da porta, que é o lado fixo. Alinhado no meio da parede, ó. Então a parede está no prumo, então espero que fique certinho. Agora eu venho com a porta do lado de cá. Vamos ver do lado de cá se está... Qual o cuidado que eu tenho? Se aqui está faceando na parede, está direitinho, né? Então esse lado de cá, a porta tem que encostar perfeitamente no forramento. Então eu vou fazer esse alinhamento aqui, ó. Então aqui pelo outro lado, o que eu vou fazer? Eu tenho que trazer a porta aqui pelo outro lado, não. Já alinhei essa daqui também. Agora eu venho aqui, ó, e encosto a porta aqui. Ela encostou em cima, não encostou embaixo. Tá vendo a brecha aqui, ó? Então eu tenho que alinhar essa porta, puxando a parte de cima mais para o lado de cá e levando essa parte de baixo mais para o outro lado, para poder ir alinhando. Vou aspar um pouquinho aqui, aspar um pouquinho aqui. Lembrando sempre bater, né, com o martelo na parte de fora aqui do forramento. Esses forramentos são bem cebosos mesmo, bem mal feitos. Aquelas portazinhas, velho, barata Paraná mesmo. Tá encostando em cima, ó, encostando embaixo. Aqui no meio, você talvez esteja vendo uma brechazinha um pouco maior, mas é porque o forramento tá dando essa volta, né? Quando a gente calçar, ele vai trazer. O importante é que o canto aqui em cima encoste e o de baixo também encoste. Da mesma forma, a gente traz, ó, bem, sem estar forçando um canto e o outro fora. Tem que vir, ó, encostar os dois. Bem direitinho. Pronto, aqui agora tá pronto para eu fazer a marcação. Então, o segredo da porta, pessoal, é exatamente na hora de assentar, para ela ficar retinha, né, não ter problema, é exatamente aqui, ó. Nesse detalhe aqui, você alinha, né, pela parede, e aí você vem com a porta, e a porta é quem vai comandar, ó. Ó, encosta embaixo, ó. Tá encostando bem direitinho embaixo, tá encostando bem direitinho em cima, tá vendo? Ó. Sem forçar, embaixo e em cima.
Aqui no meio tá tendo essa brecha assim, mas é porque o forramento tá empurrado para lá, mas ele tá bem alinhadinho. Quando a gente puxar o forramento para cá, vai ficar bem direitinho. O importante é as pontas, né? Encostando o canto e o canto em cima, não pode ficar torto, tá? E aí você vai alinhando. Se precisasse puxar um pouco mais para cá ou para lá, a gente ia puxando até ele ficar bem centralizadozinho. Se a parede está no prumo, então não há necessidade de prumo, né? Porque a parede está no prumo, tá? Então quem manda é a porta agora. Se a porta tiver algum empenozinho, a gente dá uma entortadazinha no forramento justamente para ele dar certo. Sempre procurando alinhar na parede aqui, ó. Deixar faceando na parede de um lado e do outro para não ter problema, tá? Então a porta está alinhada no prumo. Agora vamos ver se ela está no nível, né? Como é que eu vou olhar? Aqui, ó. Fechei ela aqui. Como eu disse, essa abertura aqui ela vai ser fechada, né? Quando eu colocar o calcinho aqui. Importante que encoste em cima e embaixo. O importante é você analisar isso aqui em cima, ó. Ela tem que ficar na mesma medida aqui, ó. Aqui e aqui. Se ela tiver, por exemplo, encostando aqui, por exemplo, né? O que a gente faz? A gente levanta mais aqui. Está muito afastado aqui, a gente pode baixar esse lado de cá, subindo esse aqui, tá? Então ele vai ajustando o forramento para tudo dar certinho aqui, ó. Você pode ver aqui, ó, a medida que está aqui, está aqui. Essa medida aqui, ela tem que ficar bem certinha, mas daqui a pouco a gente mostra como é que a gente faz isso. E agora eu vou fazer a marcação dos furos, com um parafuso mesmo, né? Eu venho aqui, com o parafuso que a gente vai usar, eu bato no furo. Algumas pessoas, às vezes, nesse sistema de usar bucho de parafuso, ele fura um furo maior e já passa aqui o parafuso aqui direto, tá? Eu não gosto desse sistema, porque você acaba tendo que fazer um furo muito grande e a cabeça do parafuso, às vezes, não aperta bem. Então, eu prefiro tirar a porta, né? Como você viu aqui, eu marquei bem direitinho, bati. Então, agora eu posso tirar a porta, sem problema. Já tirei aqui, depois a gente traz a porta novamente. Então aqui, ó, aqui é a marcação, ó, do furo onde a gente fez. Então a gente já fez as marcações dos furos tudinho. Aqui o outro aqui o outro aqui, a pontinha, né, marcada. Então é só fazer o furo no lugar certo agora. Para fazer os furos aqui, nós vamos utilizar o martelete com a broca de 10 mm, né, já que a gente está usando uma bucho de 10 mm, e é só vir colocar bem no furozinho aqui, ó, centralizadinho, e fazer o furo aqui, ó. O processo é esse, né? Eu vou fazer todos os furos do mesmo jeito, né? Só fazer o furozinho com a profundidade é suficiente. Um detalhe aqui, tá, pessoal? Quando a gente faz essa alvenaria, como a gente já faz o sistema aqui todo ele para ser fixado com bucha, a gente procura encher esses blocos aqui da porta, né, já de massa. Então por isso que eles são mais firmezinhos. Já fez todos os furos, né, os de baixo, os de cima. Agora vamos colocar as buchas. Um detalhe aqui sobre a colocação dessa bucha que é muito importante, tá? Se você observar, a bucha ela sempre vai abrir, né, num sentido, né? Ela tem essa abertura aqui, né? Esse vínculozinho aqui, então ela vai abrir assim, né? Ó, quando você botar o parafuso, ela vai abrir, expandir lá dentro, por isso que vai segurar. Então, aqui no furo aqui, eu tenho sempre que colocar ele nesse sentido, ó, o corte na horizontal, porque quando ela tentar abrir, ela vai abrir assim. Se eu colocar ela assim, nesse sentido, ela vai tentar estourar o reboco para fora aqui. Então, por isso que a gente sempre coloca ela assim, ó, que ela vai tentar abrir assim, ó. Porque se você botar ela, né, no sentido vertical, ela vai estourar aqui o reboco. Então por isso que a gente sempre coloca ela deitadinha aqui, ó. É só colocar aqui, né, ó, direitinho. Essa daqui de cima tanto faz, né, porque tá distante aqui, não tem perigo dela estourar não. Mas essas mais de baixo aqui, ó, tem que botar na posição certa. Eu já coloquei as buchas. Agora é só colocar a porta novamente de volta. Vou fechar ela aqui pelo lado de cá, né, que é mais fácil de eu acertar ela. Colocar a madeirazinha aqui, ó, pra lá firmar, né, para não cair. Como eu disse, sendo a porta mais pesada, você tem que colocar uma cunha aqui em cima, tá? Nesse caso não precisa, como eu disse, é uma porta bem maneirinha. Agora a gente vem e coloca os parafusos. Na hora de botar o parafuso aqui, pessoal, também tem outro detalhe. Você vai colocando e vai procurando ouvir ele.
Se ele fizer o som de que tá pegando na massa, aquele som, deixa eu ver se dá pra... Tipo assim, ó. Não sei se tá dando pra pegar no microfone. Tipo um som assim, não pegou na bucha. Então você bate o forramento para um lado e para o outro para ajustar, né? Mas ó, quando você bota, ó, não tem som de raspando quando pega nele na bucha. Como a gente marcou bem direitinho, né? Furou bem direitinho. Sempre quando você for furar, procura alinhar a broca bem certinho, é para não errar. E é isso aí, ó. Se o parafuso, se você escutar o som de que ele tá pegando na massa, né? Esse som de arranhando, você tira o forramento, vai ajustando até acertar o parafuso. Ó, aqui, ó. Não tá pegando, ó. Você escuta o chiado. Então ela não tá na posição, deve ser. Mais pra cá, não sei. Deixa eu ver. Mais pra cá. Esse aqui não deu certo. Não pegou na bucha. Pronto, agora pegou na bucha, tá vendo? Parou de chiar. Não sei se tá dando pra escutar mais. Show. Show. Ó. Certinho. Um ou outro que às vezes a diferencinha é se você mudar a posição do parafuso que ele encaixa na bucha, bem direitinho. Tudo encaixado, centralizado. O que nós vamos fazer agora, né? Eu não já chego e taco o parafuso, não. Eu venho com a porta, fecho ela novamente, acerto para ela encostar aqui, aqui. Olha se está direitinho em cima. Aí eu aperto primeiro esse lado aqui. Então vamos fazer primeiro isso. Ó, fechar ela aqui. Bem em cima como é que tá. Tá direitinho. Tudo ok. Tá encaixando direitinho aqui. A gente olha o trinco, né? Se tá fechando. Não tá fechando aqui porque ele tá um pouco afastado, é porque a tábua tá obrigando. Mas daqui a pouco a gente calça isso aqui. Posicionamos, a porta tá alinhadinha. É só parafusar. Como eu disse, parafusa sempre esse lado aqui encostado na parede, porque é o que vai ter o peso da porta, né? Então a gente parafusa esse, depois a gente ajusta esse aqui. Agora que eu já posicionei a porta, ela tá perfeita, ó, abrindo e fechando bem direitinho, tudo certinho, agora é só parafusar. Aqui eu vou com a extensão. A extensão já saindo aqui. Pronto. Esse lado já está fixado, está firme, né? Agora nós vamos soltar esse lado de cá, tá? Porque agora nós vamos ter que calçar para ele ficar no alinhamento perfeito desse lado de cá. Já que o outro lado aqui tá direitinho, tá firme, né? Ó, a porta tá... Praticamente a porta já está sentada, né? Agora é só acertar esse lado de cá aqui. É isso que nós vamos fazer agora. Para fazer os calçozinhos, quando eu inicio a colocação das portas, o que eu faço? Eu corto as madeirinhas já, ó. Aqui, ó, já várias bichinhas com diâmetros diferentes. Tem 2, de 3, de 4, de 5 milímetros. Então eu já faço um corte aleatório mesmo, ó. Tem mais fino, tem mais grosso, resumidamente, né? E aí eu vou encontrar na minha madeirinha aqui. Aqui vai dar certinho aqui. Então eu venho com a madeirinha aqui, já com a espessura que eu acho que eu vou precisar, ó. Considerando aqui os... Essa daqui não vai dar, ó. Tem que ser uma mais grossinha aqui. Ó, aqui. Eu coloco a madeirinha em cima dos parafusos, tá? Ó, em cima dos parafusos, que é para ela nunca sair daqui, né? O parafuso vai segurar para ela não descer. Aí aqui é testando, né? Eu venho aqui, eu testo. Um detalhe, né? Se essa porta for emassada, for pintada, pode deixar até 5 milímetros, tá? Aqui. Sempre se atente a isso. Se for só verniz, 3 a 4. For emassar, 5 milímetros, porque vai passar a massa aqui, né? Então ela vai sempre aumentar o tamanho. Por isso que a gente deixa ali um pouquinho maior às vezes. Aqui eu vou colocar isso aqui, ó. Vai ser esse pouquinho maior aqui. Então primeiro eu alinho a batida da porta desse lado, né? Para ela encostar em cima e encostar embaixo. Tem porta às vezes que ela é empenada, aí só encosta o meio. Então se ela só encostar o meio, você tem que deixar a parte de cima e a parte de baixo na mesma distância, tá? Para ela ficar mais alinhada possível. Então aqui tá ok. Agora eu vou ver aqui. Vou apertar um parafuso, né? Pra gente ver se tá bom, no tamanho que a gente quer. Quando tiver, a gente tira o parafuso. A vantagem de usar o parafuso é que você pode botar, afrouxar o parafuso, trocar o calço. Tem sempre esses ajustes.
Ó, aqui em cima tá ficando ali em torno de uns 5 milímetros. Aqui ficou muito largo, tá vendo? Tá muito largo aqui, tá quase 1 centímetro. Então a gente tem que aumentar esse calço aqui, tá pequeno. Bota um calçozinho maior. Trocar para um maior. Então eu vou virar o calçozinho que eu acho que vai dar aqui, nessa posição aqui. Vai ficar um pouquinho maior, a gente vê se dá. Vamos ver se deu certo agora. Aqui, tá bom. Finalizei aqui, né? Apertei tudo direitinho. Tem os calços direitinho aqui. Já tá fechando, ó, direitinho. A fechadura tá trancando direitinho, dando as 2 voltas, né? O que eu tô observando? Tem que observar a distância aqui, ó. Tem que ficar toda retinha, daqui até em cima. No caso aqui, a gente tá deixando em torno de 4 a 5 milímetros, tá? Porque como o forramento é meio curvado, né? Então em alguns pontos vai diminuir, mas sempre ali em torno de 4 a 5 milímetros. Importante deixar nessa faixa, porque aqui vai ser embaçado, né? Então, todo retinho, tá? É importante que a porta ela fique toda centralizadinha, né? Bem retinha, tanto, ó, aqui em cima, certinho. Talvez no vídeo não esteja aparecendo, porque esse forramento aqui, ele tá mais pra dentro aqui, ó. Pode ser que tenha uma visão diferente, mas ele tá na mesma medida, daqui e aqui, ó. Então mostrando aqui de perto, né? A distânciazinha. Toda com mais ou menos ali 5 milímetros, bem retinha. Pé em cima, tá vendo? Bem retinho. Botei um calçozinho aqui, ó. Não mostrei no vídeo, mas eu coloquei um calçozinho aqui, porque ele tava abrindo um pouquinho aqui em cima. Aí eu calcei aqui, ó, bati uma cunhazinha, né? Aí ele foi pra posição, vai ficar bem retinho, tá vendo? Importante que fique, né, na mesma medida embaixo, na mesma medida em cima. Lembrando que aqui tem que ficar no mínimo aí 3 milímetros, isso se você for trabalhar com verniz. Se for trabalhar com massa, entre 4 e 5 milímetros, que fica bom. Eu sei, pessoal, que alguém vai ter a dúvida. E os parafusos? Esses furos dos parafusos não vai ficar feio aqui no forramento? Tá? Aqui a gente dá o acabamento. Depois que a gente botar os alisar, né, direitinho, a portinha tá toda ok, a gente passa ou pó de madeira com cola e depois lixa, se for usar verniz, ou a gente usa a massa tingida na cor da madeira. Então no caso aqui, como ela vai ser emassada e pintada de branco, a gente passa a massa, vai ficar perfeito, tá? Não vai ficar vendo nenhum defeito. Se for verniz, né, que vai aparecer madeira, pó de madeira, com cola, você lixa, fica só um pontinho aqui, sem problema. Se você observar o forramento mesmo, já tem alguns furos, né? Tem alguns, porque a madeira, né, ela não é 100%. Então com um pozinho de madeira aqui, fica perfeito, tá? Essa tampa fica bem invisível praticamente. Nesse caso aqui que vai ser pintado e amassada, é que fica perfeito. Qual a vantagem de você usar o parafuso e não a espuma, por exemplo? Porque nesse caso aqui da obra, aqui, se você observar, a gente está botando as portas já depois de ter terminado toda a obra, né? Praticamente já estão até pintando, ó. Está emassada já as paredes, não está pintado aí não, só emassada, né? O parafuso ele é mais barato que a espuma expansiva e segura melhor do que a espuma expansiva, principalmente esse tipo de forramento, porque esse forramento de madeira, se você molhar ele se deforma, ele tenta sair, costuma soltar na espuma expansiva, né? E no parafuso ele fica bem firme, desde que tenha firmeza, né, na bucha lá para poder segurar. Detalhe, vai ficar esse pontinho, né? Mas aí, como eu disse, infelizmente eu não tenho aqui para eu mostrar como é que fica, mas fica perfeito. Quando o cara emassar aqui, você não vai ver nem que tem parafuso. Então agora nós vamos colocar os alisados. Os alisados dessas portas. Esses aqui, né? Ele tem 6 centímetros, esses aqui, mas tem deles tem 5 por 1. E é pregado no prego, né? Prego de alisar. Esses alisar é o seguinte, eu não coloco ele faceando aqui, ó, no forramento não, tá? Porque se você colocar assim, você vai perceber algum defeito, alguma imperfeição da madeira, e desse lado de cá, se você for colocar assim, você teria que cortar, por causa da dobradiça. Então o que a gente faz? A gente deixa ali em torno de 4 a 5 milímetros para fora, formando esse vincozinho aqui, ó. Então eu coloco, como é que eu meço ele? Eu coloco aqui no chão, ó, encostado no chão, né? Venho aqui e marco ele de 4 a 5 milímetros acima, né? Ó, dessa parte aqui. Já que eu vou deixar ele maior, 5 milímetros, 4 a 5 milímetros. Então eu marco aqui, ó, já marquei esse. Marco o outro também, ó, posto no chão. E venho e marco aqui, ó, nessa parte aqui de cima.
Porque se eu vou afastar ele 5 milímetros aqui, ó, como é que ele vai ficar? Ele vai ficar assim, ó. 4 a 5 milímetros, fazendo esse bicozinho aqui. Se ele vai ficar assim, em cima também eu tenho que deixar o mesmo tanto. Então por isso que para cima também, ó. 5 milímetros aqui também. Você pode medir com a trena, claro, se você não tiver experiência, a gente já tem costume, né? Então a gente vê tranquilamente 5 milímetros. E o de cima eu venho e coloco aqui, ó, 5 milímetros também para fora, ó. O formato vai passar bem aqui, ó, 5 milímetros. Então eu venho aqui, marco 5 aqui, e venho e marco 5 para fora aqui, ó. 5 milímetros daqui para fora. Pronto. Agora aqui com o esquadro, não. Já está na marcaçãozinha aqui, onde eu botei 5 milímetros maior. Venho aqui, ó, encosto bem nele aqui, com o esquadro faço o riscozinho. Lembrando da posição aqui, ó. As pontas para fora, tá vendo? Do outro lado do mesmo jeito. Se atente a isso aqui, que às vezes tem gente que erra na hora de cortar o alisar exatamente aqui. Ó. Já marquei aqui, tá vendo? Posso conferir, ver se tá certo, tá vendo? As pontas para fora. Então esse aqui é o de cima, esse aqui é o da lateral. Venho aqui, coloco aqui também, ó. Mesmo na medida, encosto o esquadro na medida aqui. Eu já passei aqui, não. Venho aqui e confiro, tá vendo? Ó a posição. Pra eu não marcar errado. Sempre se atente a esse detalhe. Do mesmo jeito aqui, já está marcado, né? Só venho aqui, boto o esquadro e risco em 45 graus. E é só serrar. O outro lado é do mesmo jeito, não vou nem gravar o outro lado, porque além de ser mais imprensado lá, né, que é no corredor, é o mesmo processo. Então vamos fazer esse lado aqui e já mostro a porta depois pronto. Agora vamos cortar, né? No caso aqui a gente vai cortar com a serrinha mesmo, porque com a serra, qual a vantagem de você cortar com a serra manual? Você segue o risco bem direitinho, não tem perigo de errar. Às vezes você serrando ali com a serra, uma coisa, ela pá, corta errado, né? Então para não ter erro, vamos cortar logo aqui. Tá aqui na bancada e corta. Pronto. Só serrar, né? Seguindo o risco, ó. E o risco aqui, ó. Só serrar todos eles. Demora um pouco mais, né? Com a serra manual, mas fica um corte mais preciso. Pronto, pessoal. Já serrei todo mundo aqui. Para que a gente utiliza esses aqui. Prego pau mesmo para alisar. É 1 por 16, 11 por 11. Ele é um pregozinho sem cabeça, né? Para alisar. Miudinho. Só que não é bom você pregar ele direto, porque às vezes racha, tá? Então a gente usa um aqui para poder fazer os furos. E aí com os furos feitos não tem perigo de rachar, né? Lá na madeira não racha não, mas aqui... Deixa mais ou menos 5 centímetros aqui do início. Para essa menorzinha aqui a gente bota mais ou menos 20, 25 de distância um para o outro. Mais ou menos nessa distância, precisa ficar bem certinho. E aqui só venho, vou dar inicialmente aqui o prego, né, ó. Para já ficar no ponto de ir lá e pregar. Então, vou botar os pregos aqui nas outras também. Fazer os furos, né. Aqui na minha mesa tá marcado já aqui, ó, com o lápis as marcações, ó. Não sei se você tá vendo, ó. Aqui, aqui e outra aqui, ó. 33 centímetros daqui pra cá. Então é só eu ir usando aqui a mesa como referência. Pronto, agora é só colocar os pregos. Para furar, tá, pessoal? Estou usando o próprio prego, tá? É só prender ele ali, como ele não tem cabeça, dá certo. Já estão com todos com os pregos, né? Agora eu venho aqui, coloco aqui na posição. Eu dou um preguinho só. Só por enquanto, não bato ele até o final. Também boto o outro aqui, ó. Só venho aqui com essa daqui, né, em cima. Encaixo direitinho, posiciono aqui, deixando uma retinha. E aí é só pregar.
Pronto, pessoal, já colocamos o alisar aqui, né? Mostrando vocês mais de perto como é que ficou. Ó, espaçozinho para fechar direitinho, sem pegar, nada de pegar na porta, né? Toda perfeitinha, acabamento assim direitinho. Lá em cima vai pegar ainda um gessozinho, mas jogo rápido. Tudo prontinho, né? Os alisar direitinho. Pegadinho. Um detalhezinho aqui, né? Que você deve se atentar nessa porta, né? Com parafuso. Aqui a gente pode, né, se porventura ela vinha pegar algum ponto, alguma coisa, a gente só vem aqui, tira o alisar aqui, né? Tira o calço de trás e arrocha o parafuso, né? Já fica toda direitinha. Finalizadinha. E por outro lado, né? Já com o alisar colocado. Perfeitinho, tudo direitinho. Portinha finalizada, fechando perfeitamente. Gostou do vídeo? Ó, já deixa aquele like e segue o canal para mais novidade aqui. Forte abraço, fique com Deus.